Bem-vindo ao Viver Sustentável! A geração de resíduos está intimamente ligada às atividades humanas. Porém, podemos nos esforçar para que esses resíduos sejam reduzidos, reciclados ou reutilizados de forma que os impactos sobre o meio ambiente sejam mínimos. Como fazer uma gestão sustentável de resíduos é o tema do programa de hoje. Saiba como funciona a compostagem em larga escala. Conheça uma empresa que faz reciclagem de entulhos de construção. Saiba como utilizar produtos de limpeza que não agridam o meio ambiente. Assista à entrevista com Sabetai Calderoni, autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo, que nos fala sobre a situação dos resíduos sólidos no Brasil. Conheça os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Quem comentará esses assuntos é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Olá, Elia. Basicamente, podemos separar os resíduos sólidos em dois grupos, secos e úmidos. Os secos são papelão, papel, vidro, plásticos e metais, que normalmente são destinados à reciclagem. Quanto aos resíduos úmidos, formados por restos de comida e podas de árvores, podem ser destinados à compostagem. A compostagem é um sistema onde os resíduos sólidos úmidos são depositados em condições favoráveis e depois de um tempo, sob a ação de micro-organismos, sofrem uma decomposição que os transforma em adubos orgânicos. A seguir, vamos a Campinas, no interior de São Paulo, onde, no aterro sanitário da Prefeitura, veremos que há uma área especialmente destinada à compostagem de resíduos orgânicos. E lá estaremos vendo como se transformar lixo em adubo. Os resíduos orgânicos representam cerca de 30% do lixo recolhido diariamente. Quase todo esse volume vai para aterros sanitários e lixões. Descartar o lixo orgânico é desperdício, já que ele é rico em nutrientes para o solo e pode se transformar em adubo. A cidade de Campinas, interior de São Paulo, mostra que a melhor solução para os resíduos orgânicos é a compostagem. Em complemento à coleta seletiva, a gente começa a fazer aqui na cidade também a compostagem dos resíduos orgânicos da cidade. Não é ainda os resíduos que vêm da coleta domiciliar. A gente começou a trabalhar com podas e galharias. A gente tem os resíduos que vêm da Ceasa e tem também o lodo de uma estação de tratamento de esgoto. Aqui são compostados mensalmente 150 toneladas de capim, 100 toneladas de lodo resultante do tratamento de esgoto, 370 toneladas de resíduos de frutas, verduras e legumes provenientes do Ceasa e 30 toneladas de podas de árvores. Vamos ver agora como funciona o processo de compostagem. Os resíduos orgânicos chegam em caminhões da coleta seletiva da cidade. As podas de árvores passam por um triturador para facilitar a ação dos decompositores. Depois, uma escavadeira faz a homogeneização do material. Lá ele permanece durante 7 dias, organizado em pilhas. Nesta fase, inicia-se a decomposição dos resíduos. O próximo passo é transferir as pilhas para outra área, onde elas serão dispostas em leiras de 2 metros de base e 2 metros de altura. Neste momento ocorre um fenômeno muito interessante, a alta e a baixa de temperatura. Esses micro-organismos se desenvolvem, degradam matéria orgânica, elevam a temperatura e depois estabilizam. Essa temperatura, portanto, sai de uma condição natural de 25 a 30 graus, se eleva até 65, 70 graus e depois ela começa a declinar mais ou menos, até a temperatura ambiente. Após cerca de 120 dias, o composto passa por uma peneira e é destinado aos jardins e parques da cidade. Para uma maior eficiência da destinação dos resíduos orgânicos, é necessária coleta seletiva. Mas, infelizmente, muitas cidades ainda não possuem o serviço. É preciso cobrar ações governamentais.
Meu nome é Eric, eu faço publicidade. Professor, tira uma dúvida minha. Quero saber a diferença entre lixões, usina de compostagem e aterros sanitários. Nos lixões, o lixo doméstico ou até industrial é disposto de uma forma irresponsável, sem os cuidados necessários para evitar que esse lixo venha a contaminar o lençol freático, o solo ou mesmo o ar. Já nos aterros, é feita toda uma preparação, é colocada uma manta no fundo dessa cavidade que caracteriza o aterro sanitário, é depois de colocado o lixo todo recoberto com terra, em suma, há cuidados técnicos para evitar que haja uma agressão ao meio ambiente. E, por sua vez, as usinas de compostagem constituem um estágio mais avançado ainda em relação aos aterros sanitários. São usinas que permitem a transformação da parte orgânica do lixo doméstico em adubo, em humus, em um composto orgânico que poderá depois ser utilizado para melhorar as qualidades do solo e, com isso, aumentar a sua produtividade agrícola. No próximo bloco, conheça uma empresa no interior de São Paulo que recicla entulhos de construção. Olho vivo, consumidor! Para produzir 1 tonelada de papel são necessários 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia. Mas para produzir a mesma quantidade de papel reciclado, são usados apenas 2 mil litros de água e 50% desta energia. Portanto, prefira os papéis reciclados. Desta forma, você estará contribuindo com a preservação do meio ambiente. Você sabia que sua grama cortada é um ótimo fertilizante? Quando for podar a grama do jardim no período de estiagem, não remova o resíduo cortado. Ele protege e fertiliza o solo, além de conservar a umidade. Os produtos de limpeza estão entre aqueles que mais agridem o meio ambiente. Conheça agora uma linha de produtos idealizados para reduzir esses impactos sem perder o poder de higienização e limpeza. Os produtos de limpeza foram feitos para facilitar a vida da dona de casa. Lavar roupas sem sabão em pó, louça sem detergente, limpar o chão sem um multiuso seria muito complicado. Não tem como viver sem produto de limpeza. Acabei de vir de uma faxina, usei produto de limpeza para tudo, sabão em pó, veja. Apesar de prejudicar muito a pele, né, que é muito forte, mas sem produto de limpeza não dá para fazer a faxina, nem lavar roupa, nem nada. Nem me imagino sem detergente, sem sabão, sem um produto para passar no banheiro, acho que é difícil, não tem como. Mas o problema é que eles são grandes vilões para o meio ambiente. Primeiramente, as matérias-primas que são utilizadas nos produtos de limpeza convencionais, elas são de derivados de petróleo.
Então, elas já são feitas com matérias-primas de uma origem, de uma fonte não renovável. O petróleo um dia vai acabar. E além disso, elas são então matérias-primas que não se biodegradam. Então, elas acabam ficando na natureza, poluindo o meio ambiente, né? O acúmulo dessas substâncias sintéticas nos rios, lagos e praias prejudica a vida das plantas e de animais que vivem nesses locais. Os produtos de limpeza convencionais reduzem o oxigênio existente na água, que é essencial para a respiração dos seres aquáticos. Os produtos convencionais também possuem metais pesados e substâncias tóxicas para o ser humano. Por conta disso, o mercado começa timidamente a mudar seus conceitos. Empresas preocupadas com a natureza e com a saúde já disponibilizam ao consumidor linhas de produtos de limpeza ecologicamente corretos. É o caso da empresa Cassiopeia, localizada em Jarinu, interior de São Paulo. O diferencial dessa linha é que ela é feita com matérias-primas de origem vegetal. Ela não contém nenhum derivado de petróleo e é uma linha também que é 100% biodegradável, portanto não polui o meio ambiente e também não agride a saúde de seus usuários. Dentre os produtos estão detergentes, desengordurantes, multiuso, limpa-banheiro, sabão em pó, lava-roupas líquido e amaciante. A empresa também exporta os produtos de limpeza para os Estados Unidos e Dubai. Todos eles possuem um selo de certificação do IBD. Então não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete. Ter a casa limpa e o meio ambiente sujo não faz sentido. Prefiro os produtos de limpeza biodegradáveis. Um dos grandes problemas para a conservação do meio ambiente e até para os serviços de limpeza das prefeituras tem sido o descarte inadequado de resíduos de construção. A seguir, vamos ver como transformar um problema em solução, vendo o trabalho de uma empresa em Votorantim, no interior do estado de São Paulo, que recicla material de construção. A Ecoquali realiza o processo completo de reciclagem, que inicia no recebimento de entulho e resíduos da construção civil até a saída de subprodutos vendidos. Através de caçambas coletoras, esses restos de materiais de construção são coletados por veículos próprios da empresa e levados para o beneficiamento dos mesmos, gerando assim britagens variadas para reutilização novamente nas obras e construções. A Ecoquali foi criada para atuar de forma inovadora, com técnicas e metodologias atuais respaldadas por normas e legislações ambientais como a Resolução CONAMA 307 de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos. Assim sendo, atua diretamente no mercado dos serviços ambientais e de construção civil. São inúmeras as vantagens como redução dos desperdícios com economia financeira, atendimento a legislações e reduções de infrações, redução dos resíduos gerados, menor consumo de materiais, produtos reciclados gerando riqueza, renda e emprego, redução dos custos dos empreendimentos, benefícios gerais e governamentais, criação de um novo mercado com produtos reciclados, preservando assim o meio ambiente e encontrando soluções para os resíduos decorrentes do crescimento das cidades e aumento das reformas pelo crescimento econômico. Ecoquali, a reciclagem dos resíduos da construção civil é o futuro do desenvolvimento sustentável e econômico. Meu nome é Rafael, faço publicidade. Professor, por que no Brasil não existe uma lei que obrigue a compostagem? É possível que no futuro uma lei como esta acabe sendo aprovada. Aliás, uma lei que obrigue a coleta seletiva e a compostagem já existe em São Francisco, nos Estados Unidos, impondo pesada multa de $500
ao contribuinte, ao cidadão que não a obedecer. Aqui no Brasil, acredito que ainda não estejamos no momento de implantar uma lei que compulsoriamente obrigue a compostagem. O nosso momento atual é no sentido de acabar com os lixões, transformar os lixões em aterros, tecnicamente conduzidos para lá bem dispor o lixo doméstico. Em seguida, implantar gradativamente a coleta seletiva e, a seguir, a compostagem para transformar em adubo 60% do lixo doméstico que vai para os aterros. No próximo bloco, assista a entrevista com Sabetai Calderoni, autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo. Ele nos fala sobre a importância da coleta seletiva, da destinação correta dos resíduos sólidos e do nosso futuro no planeta. O Viver Sustentável pergunta: qual bioma brasileiro foi proporcionalmente o mais afetado pelo desmatamento? Letra A, Mata Atlântica. B, Cerrado. C, Amazônia. Ou letra D, Pampas? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual bioma brasileiro foi mais afetado pelo desmatamento. A resposta correta é letra A, a Mata Atlântica, com 70,95% de floresta derrubada. Em segundo lugar, vem os Pampas, com 60% de área desmatada. Estamos de volta com o Viver Sustentável. E o nosso entrevistado especial de hoje é o Dr. Sabetai Calderoni. O especialista em resíduos e meio ambiente nos fala sobre a situação do lixo no Brasil, soluções e o nosso futuro no planeta. Qual é o estágio do aproveitamento do lixo no Brasil? A nossa situação no Brasil hoje em relação aos resíduos sólidos é ainda bastante precária, bastante embrionária. Temos muito a evoluir. Infelizmente, ainda prevalece a lógica do aterro. Muitas vezes apenas o lixão, aquele vazador a céu aberto, muito pior. Nós podemos perfeitamente aproveitar aquilo que, equivocadamente, por um erro do nosso olhar, chamamos de lixo, de materiais descartáveis, nós podemos aproveitar como matérias-primas preciosas para o processo de industrialização daquilo que chamamos de resíduos, mas que são essas matérias-primas que podem nos trazer grandes benefícios econômicos, energia elétrica, fertilizantes, tijolos. Podemos resolver muitos problemas da sociedade, gerar muitos empregos, impostos, desenvolver uma grande atividade econômica com o conjunto da produção. E nós estamos simplesmente gastando muito dinheiro todos os dias para enterrar essa imensa riqueza. 60% do lixo domiciliar é orgânico, 40% equivale à parte sólida. Onde é que está o maior lucro no aproveitamento? Na parte orgânica ou na parte do lixo sólido? Ou nos dois? Na verdade, nos dois.
nós temos diferentes tecnologias à nossa disposição que fazem com que o lucro oscile um pouquinho para cá ou para lá. Mas a grande conclusão é que é grande em ambos os lados. No caso do aproveitamento dos resíduos orgânicos, nós podemos usar o processo da compostagem, simplesmente, que é um processo muito barato, acessível a todos os municípios, ou podemos utilizar o processo da biodigestão anaeróbia. Em ambos os casos, nós vamos ter o fertilizante, só que no caso da biodigestão anaeróbia, vamos ter também o metano, o gás de síntese, que permite a produção de energia elétrica, mas o investimento é muito mais alto. A compostagem rapidamente nos resolve um grande problema, que é o escorrimento da água. Metade de tudo aquilo que está dentro do resíduo orgânico, que é 60% do domiciliar, é água. E isso pode escorrer para uma canaleta e ser tratado e reaproveitado. Não há necessidade de transportar essa água para um aterro para que depois, junto à putrefação do material orgânico, isso se transforme num risco para a nossa saúde. Já no caso da fração seca, nós podemos, com uma parte dela, através da gasificação, produzir também energia elétrica. Podemos fazer com que o material seja separado. E a gente tem duas formas de trabalhar com a energia elétrica. Uma é pela produção de energia, pela geração. A outra é pela conservação. E a conservação é muito mais eficiente que a geração. A latinha de alumínio economiza bilhões de energia elétrica porque é reaproveitada e evita que a gente use a matéria-prima bauxita e assim por diante. Nos últimos anos, o governo federal, de uma forma muito manhosa, foi dando isenções nos impostos, como imposto de renda, IPI, aqueles impostos que ele divide com os estados e municípios, foi dando isenções e cobrando contribuições que não compartilha com os municípios. Aumenta a receita do governo federal e não divide com os estados e municípios. Com isso, difícil encontrar um município que tenha recursos para fazer esse investimento. Há possibilidade de parcerias com o setor privado para que esse investimento inicial possa ser feito pela empresa que coleta o lixo ou pela empresa que vai administrar o aterro ou até por uma terceira? Sua pergunta é muito importante. Permite que a gente destaque o papel das parcerias público-privadas. As prefeituras podem, perfeitamente, com grande proveito, celebrar parcerias com empresas capazes de aportar os investimentos necessários aos municípios, sem uso do recurso público. No caso do lixo, especialmente, isso seria muito proveitoso, porque podemos implantar aí um modelo mais amplo, completo, com mais investimento e que permitisse esse aproveitamento integral dos resíduos e economia para o município com os aterros sanitários. Evitaríamos, por exemplo, 80% do aterro, ou 90%. Um aterro que ia durar 10 anos passa a durar 100 anos, um século, porque nós vai receber só 10% dos resíduos. A área necessária para se implantar um aterro é muito grande. A gente está pensando em uma área de 20 anos normalmente. São 7.000 e tantos dias. A central de reciclagem, o que entra de manhã sai à noite, é um dia. Um dia contra 7.000. Nós estamos aqui com uma coisa 7.000 vezes menor. Precisa receber um lixo de um dia. Se tiver compostagem, que vai ficar 60 dias, 90 dias, então diminui um pouco para 1.000 vezes a parte da compostagem. Então é muito menor a área, pode ser muito mais próxima e nunca se esgota. Nós sempre analisamos pelo produto final. Por exemplo, esse adubo produzido na compostagem, ele tem mercado? Já existem, digamos, estudos feitos pelo Instituto Agronômico ou por outra instituição de utilização desse adubo para determinadas culturas? Adubo é utilizado e é indispensável hoje em dia. A produção não se faz hoje mais sem adubo, então o mercado é imenso. E as culturas mais adequadas por segurança são as culturas florestais e culturas permanentes. Café, por exemplo, laranja. Então, as culturas permanentes são muito interessantes. Então, mercado certamente existirá. As prefeituras têm que comprar adubo para suas praças públicas, para seus jardins, para as alamedas. A prefeitura evitaria também os custos envolvidos nos parques públicos. E teria essa possibilidade também de o Interlândia agrícola se beneficiar. Dr. Calderoni, aqui no estado de São Paulo, para se ter uma ideia, nós tínhamos lixões até
em área de recarga dos aquíferos. Mas o que propõe é um estágio superior, transformar aterros em centrais de compostagem, em produção de energia elétrica, para diminuir os aterros ou até eliminá-los. O que nós temos que fazer para realmente estimular essa nova etapa? Poderia, quem sabe ele, dar um grande passo agora e fazer com que fosse dada nota, por exemplo, mais aos municípios, não somente pela qualidade do seu aterro, mas também pelo seu sistema de gestão de resíduos como um todo. Existem alguns programas, por exemplo, de Fortaleza, do qual nós participamos há pouco, já no Rio de Janeiro, é uma semente que germinou, que faz com que haja um envolvimento social imediato e rápido, de um momento para o outro, de toda a sociedade. Nisso, a partir somente de uma tendinha que é colocada na porta dos condomínios, ou mesmo favelas, lugares de difícil acesso, em que a população ganha um cartão magnético, leva o lixo para uma balança eletrônica pesar e encher de dinheiro, segundo os preços, estão colocados numa tabuleta, aqueles cartões. Eram 35 mil cartões inicialmente em Fortaleza, hoje são 150 mil cartões já. As crianças agora, que andavam em ruas cheias de sujeira, brigam entre si, dizendo: eu vi aquele plástico, eu vi aquele papel primeiro, vamos levar lá para a balancinha, está aqui o cartãozinho do meu pai, vamos carregar com dinheiro isso aqui. Quando o lixo passa a valer mais na balança para reciclagem do que jogado na rua, imediatamente a atitude da população muda e de um momento para o outro, num ano, nós tivemos essa transformação na atitude. Queremos agradecer sua participação, sua expressiva, valiosa contribuição para que a gente ajude a criar realmente uma mentalidade ambiental, uma consciência ambiental, transformando meras preocupações ambientais em valores ambientais, valores que sejam incorporados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Muito obrigado, Dr. Calderoni. Conheça agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Confira agora o preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Brasília. Papelão, R$ 180. Latas de aço, R$ 100. Alumínio, R$ 2.100. PET, R$ 800. Você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Para assistir aos nossos arquivos de matérias, acesse viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. Uma boa semana sustentável!